Diasporinha de Janeiro. Deixa eu pegar no celular. Ai, caraca. Acho que nós já temos aí, não é? A coisa de janeiro. A programação de janeiro. Bom, agora eu já peguei. Melhor do papel. Oi? Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje já ouvi falar, não foi, Albino? É muito bom estar aqui. E é mesmo, né? Eu estava com saudades. E agora nós estamos em férias dos cursos, né? Então, nós vamos ficar até fevereiro. Nós estamos em recesso. Então, nós só teremos as reuniões públicas. As reuniões públicas de terça-feira e de sábado continuamos, tá? E, então, tanto as reuniões de terça, né, o ESD de sábado, o estudo da mediunidade de quinta, a evangelização, tudo está em recesso. Hoje, nós teremos a nossa irmã Jane, vai trazer o estudo Reconhecimento e Gratidão. Então, hoje com a nossa irmã Jane. Próxima terça-feira, para fechar o ano, nós vamos estudar a Palavra de Vida Eterna com a nossa irmã Rosa Silveira. E lá em janeiro, vamos começar de novo com a Jane. Buscai, no primeiro sábado, buscai a verdade e a liberdade. Então, hoje nós vamos lembrar, né, quem puder trazer as cascas, né, de legumes, de frutas, né, nós estamos recebendo para, né, a nossa horta. Acho que por enquanto é só. Todo o resto está em férias, está em recesso. Então, vamos à página de hoje, é do livro Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, e tem o título Joio, é o capítulo 107. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos
com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Graças a Deus. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus por esse momento em que aqui estamos, em sua casa, Senhor, para mais uma manhã de aprendizado, mais uma manhã de reflexões, mais uma manhã em que estaremos, Senhor, diante de suas lições de amor. Pedimos, querido Mestre, que tenhamos os nossos corações, as nossas mentes abertas ao aprendizado dessa manhã. Que possamos, Senhor, também mantê-las para que possamos praticar, para fazer o melhor uso dessas lições do nosso dia a dia. Pedimos por todos nós aqui presentes, por nossos familiares, pelos familiares de todos os trabalhadores da tua casa, dos frequentadores, de todos os nossos irmãos em humanidade. Que a tua luz, Mestre querido, que as tuas bênçãos de paz possam envolver a todos, todo o nosso planeta, envolver, Senhor, todos os corações. Queremos pedir pela nossa irmã Jane, que traz o estudo dessa manhã, que ela seja intuída pelo seu mentor, seja auxiliada pelos mentores desta casa. E assim, Mestre amado, que possamos dar por iniciada a reunião desta manhã, seja em seu nome, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra à nossa irmã Jane, para o estudo da manhã. Muito bem. Bom dia. Bom dia a todos. E como a espiritualidade trabalha conosco pela repetição, nós precisamos mesmo dessa repetição. Eu estava ali ouvindo a página, que certamente já ouvi várias vezes, né? Já li outras tantas vezes. Aí hoje me chamou a atenção um trechinho dela, quando fala de deixar crescer o joio e o trigo, não por descuido do lavrador, não por descuido do ceifeiro, não por isso, mas por uma esperança, uma certeza, né, de que quanto mais tempo aquele joio conviver com o trigo, ele vai ter condição, sim, de aprender algo com o trigo.
Hoje eu fiz essa leitura, né? Então, depois dos dois já estarem crescidos, em época, né, já de colheita, se o joio não tiver, né, modificado, claro que é uma figura, né? Não tiver modificado, se com a convivência com o trigo, aí não vai ter outro jeito, ele vai precisar ser arrancado, né? Como Jesus diz também que toda árvore que não foi plantada pelo Pai, né, tudo que não vier de Deus, toda árvore será arrancada pela raiz, né? E jogada e descartada. Aí eu fiquei pensando assim, né? Eu joio, com certeza estou conseguindo, né? Me permitindo viver com vários trigos no entorno e eu estou crescendo. Eu sou joio, mas estou crescendo ao lado de trigo, né? Se quando já tiver ali do tamanho de colheita, se eu não tiver aprendido o suficiente com trigo, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que ser arrancada e lançada ali, descartada junto com os outros joios. Então, que o Evangelho de Jesus, como sendo esse trigo, né, que a gente está tendo a oportunidade de conviver, de crescer com ele, que a gente aprenda ao máximo. No nosso caso, nós também seremos trigo, né, um dia bem útil, bem saudável e muito bem aproveitado. Bom, hoje nós ainda estamos na parte de ensino de Jesus, nesse livro de Caibar Schutel, que fala sobre as parábolas e ensino de Jesus. Estamos na segunda parte, onde vai falar dos ensinos de Jesus. E o ensino de hoje, né, como todos os demais, mas por conta da nossa data de cultura, achei muito apropriado, quando fala de reconhecimento e de gratidão. Quando vou chegando assim, ao final de mais um ano, né, de mais um ciclo, esse sentimento de gratidão, ele aflora um pouco mais. Apesar de que a atmosfera, né, pela presença mais próxima de Jesus, como a gente já leu em vários outros livros, que no mês de dezembro, Jesus se aproxima um pouco mais da terra, porque muitos de nós estamos mais abertos, inclusive, a pensar nele. Apesar de toda a insistência do Papai Noel e das compras natalinas, tiramos alguns tempinhos para pensar um pouco mais no aniversariante, pensar um pouco mais em Jesus e refletir sobre esse período aí, né, desse novo período que a gente teve durante esse ano. Então, interessante que Caibar Schutel vai fazer uma diferenciação aqui sobre reconhecimento e sobre gratidão. Aí ele começa citando algumas passagens que os evangelistas grafaram, falando em momentos em que o ser humano teve oportunidade de reconhecer e de, em reconhecendo, ser grato. Então, a gente já vai observar que é um movimento, não vou dizer paralelo, não, porque vem um primeiro para depois vir outro, então não é paralelo, né? Paralelo é quando acontece ao mesmo tempo. Raras vezes acontece ao mesmo tempo. Havendo reconhecimento, imediatamente há gratidão. Outras vezes não. Reconhecemos, fazemos um uso, às vezes indevido, daquilo que reconhecemos e não somos gratos. Ou muito tempo depois, vamos fazer esse movimento de gratidão. Então, as passagens que ele coloca aqui, ele coloca 3 ou 4, uma foi no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, dos versículos de 11 a 19. É aquela passagem bastante conhecida, quando Jesus está de caminho para Jerusalém, naquelas peregrinações de Jesus, ele passava pela divisa entre Samaria e Galileia. Nós já sabemos, né, que passar por essa divisa entre Samaria e Galileia sempre foi algo que Jesus prezou e, mais uma vez, ele foi a Samaria. A gente até estudou recentemente, né, quando ele vai até o poço de Jacó e pede água àquela samaritana. Então, aí está passando na divisa entre essas duas cidades. Ao entrar ele numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, medida de segurança sanitária, né? E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, logo que os viu, disse-lhes: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E em caminho ficaram limpos. Interessante.
né? Eles vêm, avistam Jesus, reconhecem Jesus, reconhecem que Jesus podia curá-los, e mesmo de longe, ele não coloca eles curados ali no momento. Ele diz para eles voltarem na cidade e se apresentarem, porque a cultura daquela época havia essa exigência. Quando eles eram, né, diagnosticados leprosos, eles eram levados aos vales, né, eram reclusos da cidade, e eles saíam já do livro de registro, praticamente eram dados como mortos para aquela cidade. Então, no caso, não havia cura para a lepra naquela época. Várias doenças de pele, inclusive, que eram colocadas no pacote de lepra, então não havia cura naquela época. E eles eram praticamente riscados daquela cidade. Então, quando ele fala para voltem lá e se apresentem, né, lá na cidade, ele fala, vamos se mostrar lá, eles, naquele momento, reconhecem e seguem, voltando para a cidade. No caminho de retorno para a cidade, é que eles vão ficando limpos nesse processo. Aí é aquele desfecho que nós já sabemos, não é isso? Foram 10 e os 10 voltaram para a gratidão, não foi isso? Um deles, vendo-se curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ali ele já está limpo, ele se aproxima, ele já pode aproximar-se dos demais, agradecendo-lhe. E o detalhe, e este era de que cidade? Era galileu ou era samaritano? Era samaritano. Mais uma vez, Jesus ressalta que justamente um daqueles que sofria um preconceito gigantesco, porque os samaritanos sofriam um preconceito gigantesco. Né? Porque aquela mulher no Poço de Jacó que fala com Jesus, se espanta dele estar falando como uma mulher, além de ser uma mulher que o marido não estava acompanhando, e naquela época a cultura não permitia que um homem dirigisse a uma mulher desacompanhada do marido. Então ela se espanta porque ele está falando com uma mulher sem companhia do marido, e além disso uma samaritana, porque os samaritanos eram totalmente considerados, né, desclassificados, impuros, eles sofriam muito preconceito. E nesse momento aqui, o único que volta e que agradece é justamente um samaritano. Aí ele destaca aqui. Perguntou-lhe Jesus, não ficaram limpos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse ao homem, levanta-te e vai, a tua fé te curou. Então, é um desses momentos em que vai ficar claro qual é o movimento de reconhecer e de ser grato. A outra passagem está em João, capítulo 6, dos versículos 66 a 69. Muitos dos seus discípulos se retiraram e não andavam mais com Jesus. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Quem inclui essa parte da palavra de vida eterna, terça-feira, vai ter a sequência aqui, né, com a Rosa Silveira, falando sobre essas palavras de vida eterna. Por que Jesus pergunta àqueles 12 se eles também não querem ir embora? Porque, olhem bem, não aparece muito isso, porque só os 12, daqueles 12, só 4 fizeram, né, fizeram os evangelhos, escreveram os evangelhos, mas, na verdade, no início, nem sabia também, eram 84 discípulos de Jesus. Esses 84 é que inicialmente seguiam Jesus e começaram ali aquele apostolado. Desses 84, 72 haviam desistido. Olha, já naquela época, né, começar não era tão difícil, mas persistir, perseverar, já era difícil. De 84, só 12 permaneceram. E dentre esses 12, né, a gente sabe que a compreensão da missão de Jesus e do papel deles mesmos enquanto seguidores de Jesus não era tão clara. E cada um também interpretava a sua maneira, né? Ali na página também falava que as sementes, né, que as plantas não são colhidas na mesma época. Dependendo das estações,
temos determinadas qualidades de plantas, de frutos, e que são colhidos de acordo com as estações. Aqui também. Eram 84, 72 não permaneceram, 12 permaneceram, e ao final, né, 11 que vão mais até o final, e desses 11, inclusive, havia formas diversas de interpretar a mensagem de Jesus. Então, ainda falando de reconhecimento e gratidão. Caibar Schutel cita também uma passagem que está em Lucas 10. Marta, essa também é muito conhecida, né? Marta, preocupada com o serviço, chegando-se ao Senhor, disse: a ti não se te dá que minha irmã me tenha deixado só a servir? Manda-lhe, pois, que me ajude. Mas respondeu-lhe o Senhor: Marta, está muito ansiosa e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou antes uma só, porque Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então, nessa hora, Marta também reconhece, né, que Jesus tem uma autoridade moral. Tanto reconhece que ela pede que Jesus interceda ali naquela questão de família, né? Como é que só ela estava arrumando a casa, só ela estava servindo as pessoas que chegaram junto com Jesus, né? E Maria não a ajudava, porque Maria estava ali, né? Parou tudo para ouvir Jesus, para prestar atenção. Interessante que depois, em outras sequências, vem falando que Maria percebe, Maria, irmã de Marta, né? Que também é irmã de Lázaro, são irmãs de Lázaro. A Maria percebe que Jesus não está muito bem. A gente consegue imaginar Jesus não muito bem? Provavelmente não era com questões pessoais, né? Jesus trazia ali naquele momento alguma apreensão. E é também depois, em outros episódios, que Maria, percebendo, né? Observando Jesus, vai lá e primeiro lava ali os cabelos com um perfume raríssimo, né? E em outras passagens coloca que ela o banha por inteiro com aquele perfume raríssimo. Então, fala ali que Maria consegue reconhecer a autoridade moral de Jesus e, ao mesmo tempo, é grata, que ao reconhecer sua autoridade, ela também cuida dele. E, às vezes, a gente pensa, né, que as lideranças não precisam de cuidados, não é assim? A gente pensa que quem está liderando, quem está à frente de algum movimento, está pronto, está tudo certo. Não é o caso de Jesus, né, que, de fato, estava tudo certo, ele estava extremamente pronto. Mas, às vezes, a gente que está, né, sendo liderado não observa que aquele que está à frente também tem suas necessidades, também precisa de ser cuidado. Então, esse exercício de cuidar também do que lidera é uma atitude de gratidão, de reconhecimento primeiro e depois de gratidão. Então, Caibar Schutel ainda coloca as duas passagens curtinhas. Uma que está em Mateus, no capítulo 27. Aí tendes uma guarda, e de segurá-lo como entendeis. Partiram eles e tornaram seguro o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Aqui foi depois da crucificação de Jesus, que, né, quando ele foi colocado no sepulcro, a autoridade da época determinou para lá que soldados ficassem guardando aquele sepulcro. E ainda na sequência, só que em Marcos que anota, passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. Então, ainda no mesmo período, as autoridades mandam guardas para selarem ali o túmulo, o sepulcro onde estava o corpo de Jesus, manda ali guardar. Só que as mulheres que vão visitá-lo não estão preocupadas com esse tipo de segurança e levam para eles aqueles perfumes, aqueles tecidos que eram próprios para embalsamar os corpos desencarnados. As preocupações também variam de acordo com o entendimento. Então, Mateus grafa uma parte, Marcos outra parte. Aí que Caibar Schutel separou, selecionou, para que pudesse refletir um pouco sobre reconhecimento e gratidão. Eu não sei se vai... ficou bom. Porque eu não tinha aberto antes, não sabia se ficaria legível nessa cor e com esse fundo.
Então, aqui já cai Bachuta nos ajudando nessa compreensão. Reconhecimento e gratidão são as duas expansões da alma humana, ou seja, coisa nossa, né? Que assinalam muito bem o estado moral de cada indivíduo. Aqueles 10 leprosos que foram curados, cada um assinalou o seu estado moral. Os 10 reconheceram Jesus, mas apenas um foi grato. Então, ali diz também do estado moral de cada um. O reconhecimento é o testemunho da genuinidade de uma coisa, de um fato, de uma pessoa. Então, reconhecer é testemunhar, é identificar. Reconhecer é identificar. Ponto. O reconhecimento é princípio inteligente que nos aproxima da verdade. Como ato de discernimento, o reconhecimento pode dar lugar ao bom ou mau juízo que façamos de um objeto ou de uma pessoa. Então, na questão, numa das asas, né, que inclusive é o que a gente vai estudar logo no início de janeiro, uma das asas, que é a asa da inteligência, é que vai nos levar a reconhecer, a identificar. Só que o julgamento que a gente vai fazer daquilo que a gente reconhece, daquilo que a gente identifica, vai estar ligado à nossa condição moral. E como a gente, né, se ressente pela ingratidão, não é assim? O Evangelho tem até uma questão, né, da ingratidão dos filhos. A não gratidão, a ingratidão causa uma mágoa, causa um ressentimento. Então, porque houve um reconhecimento, mas não houve uma gratidão. Não houve o movimento seguinte, que vai acontecer de acordo com o estado moral daquele que sente. Muita gente não gosta de estudar o Espiritismo justamente por conta disso, porque nos situa exatamente onde nós estamos. Dependendo da nossa forma de atuar, nós estamos deixando claro quão moralmente estamos adiantados ou atrasados. Ou então em alguns aspectos também, porque todos nós trazemos, né, o nosso lado luz, o nosso lado sombra, todos nós trazemos acertos e trazemos enganos, trazemos erros também. Na nossa condição de ainda imperfeitos, nós não temos a plenitude. Então, estamos sempre oscilando entre acertar e entre errar. Entre fazer uma escolha bem positiva e escolher tantas outras coisas que só vão nos prejudicar, a nós e ao outro. E quando prejudica primeiro ao outro, a consequência desse prejuízo é nossa também. Então, sigamos aqui. Ali falando da parte intelectual. Agora, como virtude moral, o reconhecimento é o princípio da gratidão, onde aquele chega a seu mais elevado cimo, né, mais alto, né, onde o reconhecimento chega às esferas mais altas, a gratidão, começa a sua espiral e se eleva ao infinito. Então, quanto mais intelectualmente nós reconhecermos e fazermos o movimento, a gratidão vai também crescendo, numa espiral. Também vai crescendo, à medida que intelectualmente reconhecemos. Porque reconhecimento é do intelecto, é da inteligência. E gratidão já é mais da questão emocional, da questão do coração. E são as duas asas que nós precisamos para alçar um voo com equilíbrio, que é a inteligência, né, e a moral. Então, essas duas asas que vão equilibrando o nosso voo, elas também vão se fazer muito reconhecidas nas nossas atitudes. E é um perigo, não é? A inteligência sem moral, temos visto diariamente os estragos que ela tem feito. Como é lamentável, como observamos, algo que traz muitos prejuízos, ser arquitetado de maneira tão inteligente. Então, é sempre perigoso, sempre um risco grande. Então, continua Caibar Chuta. O reconhecimento, que é discernimento espiritual, obedece sempre ao estado de espírito do julgador. O reconhecimento como produto do benefício é a confissão do bem pelo bem que o bem nos fez. Olha que beleza. Reconhecer o bem simplesmente pelo bem que o bem faz. E é um estágio que todos nós vamos atingir também, fazer o bem pelo bem. Fazer o bem sem nenhum outro interesse, inclusive de reconhecimento. É um estágio mais avançado
e que vai depender muito da nossa vontade, da nossa perseverança. Como Pedro responde a Jesus, né? A quem vão procurar? Se só ele é que possui as palavras de vida eterna. Então, a quem procurar além de Jesus? Por que não segui-lo? Se reconhecemos ele ter as palavras de vida eterna. E melhor ainda, né? Ele ser a própria palavra de vida eterna. É isso que muitas vezes nos bate aquela dor da consciência, especialmente nesses últimos dias de cada ano, em que a gente, de alguma forma, para pensar nos feitos do ano. Então, muita coisa a gente reconhece e percebe que não foi grato o suficiente. Percebe que a atitude não foi daquele que reconhece para o benefício. Então, eu acho que isso é o que dói bastante. E no Livro dos Espíritos também fala que uma dor grande que nós sentimos no plano espiritual é quando nós nos damos conta do tempo que nós perdemos. A lamentação do tempo perdido diz que é uma dor assim, bem forte em nossas consciências quando nós estamos libertos da matéria. Então, enquanto a gente está aqui, a nossa visão do tempo é complicada, como Marta, né? E Jesus fala com ela, estás ansiosa, né? Estás preocupada com muitas coisas, quando poucas coisas são necessárias. Nós já temos visto um movimento aí, né, da nossa sociedade, que a gente chama de minimalismo, né? Onde muitas pessoas têm procurado, assim, viver com menos, ocupar-se melhor, só que com menos coisas, fazendo uma seleção de quais são as que verdadeiramente merecem a nossa atenção, merecem a nossa energia. Porque às vezes gastamos energia demais, igual aquele, nem está mais na moda, mas estava muito na moda aquele boneco do posto, né? Estava muito naquele boneco inflável que ficava se sacudindo o tempo todo, braço, né? Muitas vezes a gente está agindo assim também, desperdiçando energia com muitas coisas, sem nos fixarmos de verdade em quase nada, ou em nada, ou naquilo que não é o mais importante. Quando a gente reconhece esse movimento também, e a gente consegue, como forma de gratidão por haver reconhecido, modificar um pouco os nossos atos, as nossas atitudes, o bem-estar que o bem naturalmente nos faz, é o que nos traz essa felicidade. E quando nós estamos já procurando, de alguma forma, pensar e viver a espiritualidade, nós estamos nesse movimento de gratidão, porque já nos reconhecemos como espíritos, como esse ser sobrevivente à matéria, né? Que antecede a matéria, antecede a essa encarnação e sobrevive a ela, quando nós já reconhecemos essa nossa realidade e passamos a viver como quem reconhece isso. É gesto de gratidão. Mas o que nos dói muito é que como é difícil, né, gente? Meu Deus, estou falando só por mim. É bom a gente vir aqui na tribuna, porque tem um espelho aqui, ó. Vocês não estão vendo, mas tem um espelho aqui na minha frente. Tudo direto. Se nós já nos reconhecemos assim, por que não agimos, não vivemos como o que nós somos? Ainda pela nossa imperfeição, ainda é o joio precisando crescer ao lado do trigo, até que eles possam ser exatamente diferenciados, porque também são parecidos, né? Quando brotinhos são parecidos. Então, quando eles possam ser diferenciados e arrancar só o joio e o trigo permanecer, crescer, né? Florescer aí. Então, quando fala ali o bem, a gratidão grava a ideia do bem e mantém pelo autor do benefício vivo o sentimento de carinho. Então, quando é o bem pelo bem, essa confissão do bem pelo bem, a gratidão. Então, a gente vai ter aquele carinho, aquele reconhecimento, aquela gratidão por aquele que fez o bem. Foi o que aqueles 9 cegos não tiveram em relação a Jesus. Os 10 reconheceram, apenas um foi grato, e os outros 9 não perceberam, não reconheceram, naquele momento, a ideia inicial que eles tiveram. E conta, né, que não só o cego, mas um dos aleijados que também foi curado numa outra ocasião por Jesus, que ele não voltou para agradecer, porque ele correu logo para aproveitar a vida, da mesma maneira como ele achava antes que era aproveitar a vida. Então, voltou a cometer vários excessos e voltou a enfermar em seguida. Então, essa também é a falta de gratidão, nos distancia do benefício que o bem faz
e do benefício que vivo, né, eficaz, que a gratidão faz também por aquele que faz o bem. O reconhecimento lembra a ideia do benefício, né? Ali voltando. A gratidão aviva a lembrança do benfeitor. Então, reconheço o benefício, a ideia, o que pode vir de bom. E a gratidão é aquele que promove aquele benefício. O reconhecimento é um movimento de inteligência, variável, como variável a inteligência em cada ser humano. Então, o reconhecimento é movimento de inteligência porque é variável. Cada um de nós está num patamar adequado ao seu movimento de evolução, de crescimento, às suas escolhas. Vou falar até a data da sua criação, que felizmente nenhum de nós sabe que data foi essa. E também não sabemos, né, quando chegaremos à perfeição, mas nós sabemos que chegaremos. Duas certezas, né? Fomos criados, estamos aqui, fomos criados e chegaremos à perfeição. É a outra certeza. Por esse reconhecimento, podemos começar a fazer um movimento aí de gratidão ao Criador. Então, é isso que Cai Bar Shutra vem falando quando ele analisa essas passagens. A gratidão é a confirmação da razão, falando da inteligência, sancionada por gesto do coração. Então, tem inteligência na gratidão porque ela veio a partir do reconhecimento, mas é o coração, é a emoção que sanciona, que carimba, que dá valor àquele momento ali de ser grato. E é tão dolorido quando a gente é ingrato. No momento que a gente percebe que foi ingrato, dói. A gente percebe, puxa, fui ingrato, dói. Aí estava estudando naquele curso de Joana de Ângeles, onde está estudando o ser, né, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. Estavam falando sobre honrar pai e mãe. Aí estava uma discussão assim, falando, honrar não é a mesma coisa que amar. Falei, olha, como é, a gente pensa isso, honrar não é o mesmo que amar. Às vezes, né, é pesado falar isso, né? Às vezes nós não amamos pai e mãe. Especialmente quando nós sabemos, né, da constituição da nossa família, que muitas vezes estamos com inimigos do passado ali convivendo conosco, justamente para que a gente passe a amá-los. É um processo, e às vezes não há amor ainda ali, mas há uma questão de honrar que parece assim, incompreensível. E é uma luta interna. E às vezes fala assim, puxa, mas é meu pai, é minha mãe, eu tenho que amar. Mas se eu for muito sincera comigo, eu ainda não sinto aquela espontaneidade do amor, mas eu reconheço que eu preciso honrar. E isso é uma fala que também é importante. Independente, né, das atitudes tomadas pelos pais, pelas mães, que todos, como seres humanos em evolução, nos equivocamos, erramos, independente disso, o nosso papel é só de gratidão por pai e mãe. Eu tenho um amigo que tem muita dificuldade com relação à mãe, e essas épocas são mais difíceis para quem tem essas dificuldades mais sérias, e eu falo assim, ainda que ela não tivesse feito nada, ela permitiu que você viesse. Ela participou da formação desse corpo que você, espírito, precisa estar usando na sua evolução agora. Então, se não tiver mais nada, porque tem alguns momentos assim, não tem mais nada, reconheça que sem ela, sem pai, sem mãe, você não estaria nessa oportunidade de vida. Ainda que seja só isso, já é um passo, já é um movimento. E isso também pode levar a honrar, a cuidar, né? A cuidar nos momentos da velhice, a cuidar nos momentos das necessidades de saúde, e aquele conflito interno, até que aprendamos a amar, até que aprendamos a ser gratos. E quando a gente lê, especialmente os livros de André Luiz, não são poucos os casos não, hein, gente? Não são poucos os casos, aqueles inimigos ferrenhos de muito tempo, em que bate-se o martelo, não tem outro jeito. Vai ter que nascer mãe e filho. Não tem outra condição. Vai precisar receber no próprio organismo, no próprio corpo, né, aquele espírito, como uma chance imensa, uma oportunidade imensa de começar a reverter
esse quadro. Então, tudo isso que faz parte de um movimento de evolução necessário, indispensável, e dentro da lei de Deus, é o que nós estamos vivendo diariamente. Por isso, incômodos, por isso, nem tanta felicidade como nós achamos que é a felicidade, por isso, nem tanta gratidão, muitas vezes, por isso, nem reconhecimento, muitas vezes. Então, quando cai embaixo de trás, aqui falando, ele aqui o tempo todo vai conceituando, né? O que é reconhecimento, onde ele começa, onde ele para, qual o alcance que ele tem, e onde começa a gratidão e qual o alcance que a gratidão tem. E tudo que é de emocional, tudo que é de moral, o alcance para nós é ilimitado. Para tudo que é racional, tudo que é da inteligência, o alcance para nós é limitado ao ponto de inteligência, de compreensão que cada um de nós já adquiriu, já conseguiu chegar. E tudo isso é movimento de vida. E acho bonito falar também, né? Movimento de vida em abundância. Acho tão bonito quando Jesus se coloca como essa verdade, né? Como esse caminho, como essa vida em abundância. Então, nesse mês em que nós dedicamos ainda mais a Jesus, é importante que a gente observe, e Caibar faz uma seleção muito interessante nessa passagem, né? Todas elas, Jesus está ali beneficiando alguém e uma separação. Alguns reconhecendo e sendo gratos, outros apenas reconhecendo e não sendo gratos. Depois, ali à frente, adiante, vai aparecer também, pior, quando justamente por reconhecer, prejudicamos porque tememos. Jesus viveu muito isso. Muitos o reconheceram mesmo como enviado, como Messias, mas temeram pelos seus postos materiais. Por isso, ao reconhecê-lo, além de não serem gratos, ainda foram violentos. Então, é bem intrincada essa ideia ali, né? Deixa eu ver. Há reconhecimento e há gratidão, onde aquele para, por não poder continuar o seu caminho, esta começa num sulco de luz, a ascensão para a eternidade. Olha que maravilha, para a eternidade. Não há virtude mais nobre, por isso mesmo, mais rara que a gratidão. Então, gente, não é igual não é igual aquele memezinho, né, que fala é raro, mas acontece sempre. Não é esse meme, é raro mesmo. A gratidão, justamente pela inteireza que ela tem, pela profundidade que ela traz, ela é rara. Por isso, nós precisamos fazer gestos, movimentos de gratidão, até que ela esteja consolidada e que naturalmente seja grato. Até quem quiser aprofundar um pouquinho mais, quando a Silvia Viana esteve aqui, não sei se vocês estão lembrados, ela falou sobre essa psicologia da gratidão. Né? Lá no Facebook, quem quiser voltar e ouvir as falas da Silvia novamente, é interessante, que as palestras ficam gravadas lá no Facebook da nossa casa. Então, a Silvia falou sobre a psicologia da gratidão também. É bem interessante. E ela citou também a Larissa Chaves, que também faz vários estudos sobre esse tema, que nos ajudam bastante nessa compreensão. Então, fala ali, é a virtude mais nobre e, porém, rara. Ela nos conduz pelo amor e nos eleva a Deus. Muitas são as almas reconhecidas, mas poucas são as que têm gratidão. Então, a gente vai observar que no momento que a nossa sociedade está, reconhecidas são muitas essas almas, porque a inteligência, a asa da inteligência está bem, né? Está bem evoluída, está bem trabalhada na nossa sociedade, nos séculos em que nós estamos. Então, se o reconhecimento está bastante voltado para a inteligência, é natural que ele também aconteça em uma escala maior. Mas como a gratidão está ligada à moral, também é compreensível que a escala da gratidão seja menor, né, no nosso convívio, e seja uma virtude mais rara, né, uma atitude mais rara, a de gratidão. Por isso que ele vem falando ali. Muitas são as almas reconhecidas, né? A inteligência está aí, mas poucas são as que têm gratidão. Aí aqui que eu falo que o Caibar comenta, olha. Padres, doutores, rabinos, escribas, fariseus,
governadores e césares, depois de reconhecerem o poder do Verbo divino, é que resolveram crucificar o inocente. Então, reconheceram quem era Jesus. Só que temeram pelos seus postos materiais. E após reconhecê-lo, permite que o inocente seja crucificado. E aí Pilatos entrou naquele gesto de lavar as mãos, de não se importar, de fazer com que a justiça acontecesse naquele momento em que ele tinha nas mãos o poder de justiça, ele lava as mãos, deixa que o inocente seja crucificado. Né? Aquele inocente tenha a punição mais severa que havia na época, que era a morte na cruz. Então, reconheceu, foi depois de reconhecer. Então, muitas vezes a gente reconhece, mas teme. E quando a gente reconhece que um fato, que uma maneira de agir seria melhor para nós, mas nós também, por reconhecermos, não temos coragem de seguir adiante. Porque vamos ter que sair da zona de conforto, vamos ter que repensar muitas coisas que andamos fazendo, pensando, muitas formas de agir. A gente reconhece. Não reconheço que aquele caminho é mais acertado. Vai dar um trabalho. Mas vou ter que colocar em xeque muitas ideias que eu estou alimentando. Vou ter que colocar em xeque muitas atitudes que eu já tomei. Vou ter que mover-me internamente. Então, eu reconheço, mas eu não tenho força moral ainda para seguir naquela direção. E às vezes deixo passar, não tendo a gratidão depois do reconhecimento. E aquele mesmo que depois de haver mostrado o seu reconhecimento na mais alta expressão de inteligência, lava as mãos ao derramamento de sangue, né, Pilatos, e acede ao sacrifício da vítima, porque não tem coragem de ser grato. O mundo está cheio de reconhecidos, novamente, né? Mas vazio de gratidão. Então, são dois momentos aí. O reconhecimento incita o interesse, a gratidão reveste o amor. Marta e Lázaro são reconhecidos, mas só Maria tem gratidão. Aí agora vai diferenciando dentro daqueles casos que ele citou. Nicodemos, movido pelo reconhecimento, vai ao encontro de Jesus, mas como não tem gratidão, espera a noite para se aproximar do Filho de Deus. Então ele reconhece, ele tem uma curiosidade, mas ele reconhece. Só que falta da gratidão, ele tem medo de ser visto ali com Jesus, de ser mal interpretado, de perder o posto que ele tinha naquela época. Então, falta a gratidão ali. No reconhecimento só age o interesse. Na gratidão é o amor que fala. Olha os nossos conflitos aí. O reconhecimento é o princípio inteligente que nos aproxima da verdade. A gratidão é um dever que a ela nos alia. O reconhecimento é, finalmente, para a gratidão, o que a bolota é para o carvalho, né? Ali, a sementezinha. Assim como aquela, né? A bolota, a semente. Como aquela só se transforma em árvore por força do tempo e poder dos elementos, o reconhecimento só se caracteriza em gratidão depois de um cultivo acurado da lei do amor, lembrada pelo Cristo, e de uma evolução proveitosa do espírito nos ciclos ascendentes da verdade. Então, quando fala dessa espiral da gratidão, é a mesma espiral do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual. Nesse caminho, nesse processo aí, nós chegaremos à plena gratidão. Por já termos, né, reconhecido nessa ascensão, nós também vamos conseguir. Nós temos em germe em nós. Nós temos a perfeição em nós em germe. Nós temos Deus em nós. Nós temos a sua lei na nossa consciência. Nós temos em nós ali. Agora, o nosso movimento é que vai fazer florescer, vai fazer surgir, vai fazer sobrepor-se, vai fazer com que esse gesto de verdade, de gratidão, chegue até nós. Maria, eu esqueci, eu já ia deixar separado ali a prece de gratidão da Amélia Rodrigues e a gratidão a Deus de João Cabete. Então, dá para botar põe no YouTube essa prece de gratidão de Amélia Rodrigues, para a gente acompanhar, né, juntos. Essa prece é aquela que o Divaldo costuma fazer ao final das palestras.
E essa outra, e a música é uma que a gente costuma ouvir bastante aqui, que é Gratidão a Deus. Ai, não tá no... É que é ao vivo, tá, gente? Ia deixar separado, mas eu esqueci. Prece de gratidão, Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é o espírito. Abaixo aqui. Essa gratidão de Amélia Rodrigues de modo franco a todos aqueles que me ajudaram a chegar até aqui. Senhor, muito obrigado pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem do altar da natureza. Olhos que contemplam o céu por onde areia e se detêm na terra verde, salpicada, de flores em tonalidades vivas. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos que querem perceber, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por aqueles que eu oro e te imploro com isentação, pois eu sei que depois dessa lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos que ouvem o tamborelar da chuva no terreiro, a melodia vem nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce de novo na raça cantar, a melodia dos imortais, gentil uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu quero te rogar, pois eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia, mãos que à beira de uma cintura abraçam alguém com ternura no momento da amargura, mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem vizinho, e meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar, por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigada pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa, um caminho. Um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia, do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de outro companheiro. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, porque eu tenho a ti.
Então, obrigada porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Agradecendo a todos aqueles que em todos esses anos me apoiaram, me auxiliaram. Aí pode botar a música. Gratidão a Deus. É só 2020. Gratidão a Deus. Se você quiser, tem na pasta de músicas. Tem na pasta de música. Aqui, ó. Gratidão a Deus. Então, nós vamos encerrar com a música Gratidão a Deus. Quando a sombra da tristeza Teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo no fundo do coração, quando a esperança é morta e a vida é uma amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grata a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam, risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grata a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. É, né? Muito a agradecer, não é? Sempre temos. Então, só de estarmos aqui já nos veio muito, não é?
Então, vamos agradecer, agradecendo a Jane pelas reflexões que ela trouxe essa manhã. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, por essa doutrina, por ter vindo nos trazer os seus ensinamentos, por nos propiciar essa doutrina de amor que nos consola, que nos esclarece. Agradecemos por tudo, Senhor, que possamos trazer em nossos corações o reconhecimento e a gratidão, que possamos testificar nas nossas ações, diante dos nossos familiares, das pessoas com quem transitarmos no nosso dia a dia, essa gratidão, que possamos ser, Senhor, cada vez mais pessoas mansas, humildes, fraternas, que consigamos, Senhor, aprender a amar como Tu nos ensinaste. Abençoa-nos a todos, nos guie, Senhor, nos proteja, nos estimule a vivermos, a vivenciarmos essas lições que aqui aprendemos. Guia-nos, Senhor, nos inspire hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar os passes, né? Quem deseja